isso tem a ver com a aula? Essa professora é doida, gente? Pouco. Vai ser sempre o melhor dos registros. Que até a comunidade recebeu o rap e a técnica aqui com muito amor, com muito amor. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. Não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu quero você dá pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu quero você dá pra tentar ser feliz. E aí, gente, essa música tem opinião? A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Só vale no sucesso. Tem, será a opinião? Paz sem voz, não é paz sem medo. Não é paz sem medo. Tem argumento? Às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero que você vá pra tentar se ver. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero que você vá pra tentar ser feliz? pra tentar ser feliz. Basta que quando vive sobre a Trazer proteção. mas também fazer a força, você que tá nessa vida. Me abraça e me dê um beijo. Faça um filho comigo, mas não me deixe deitar na poltrona dia de domingo. Nesse vídeo coagido é pela paz que eu não quero seguir admitindo. E aí, tem opinião, tem argumentos, tem crítica social. Vocês já viram um clipe oficial dessa música? Às vezes eu falo com a vida. Que público que é, hein? Onde eles estão fazendo show? Às vezes eu falo Com a vida. Às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero que você vá pra tentar ser feliz. Maravilhoso rap, hein? As grades do condomínio são pra trazer a proteção. Quem que tá na prisão? Filho comigo. Procurando novas drogas, já aluguéis desse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. Faça um filho comigo, mas não me deixe desse no dia de domingo. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. Qual é a paz que você busca? Adoro essa música, maravilhosa. Tudo a ver com o que a gente vai discutir hoje, que nada mais é do que... Vamos lá. Aí estão as habilidades, certo? Habilidades do terceiro e quarto bimestre. Então, a habilidade essencial agora da sequência, né? É localizar e interpretar informações em um texto para apresentar uma opinião e construir a argumentação. Por isso veio esse clipe, né? Então, resposta sim, a opinião e a argumentação. E onde estão? O que é opinião, o que é argumentação? Existe um encadeamento lógico das ideias na música, né? Há outras habilidades: reconhecer estratégias do texto argumentativo, estabelecer relações lógico-discursivas, analisando o valor argumentativo dos conectivos. De novo, professora, de novo, o ano todo a gente vai ver, vira e mexe essa atividade, ok? O que pode mudar são os gêneros, mas as habilidades são as mesmas e o tipo de texto também, texto dissertativo, certo? Essas aqui foram as que nós trabalhamos no segundo bimestre, agora e no terceiro também, quando vocês produziram a redação.
E aqui tem essas questões que eu quero que vocês respondam com base nos textos que eu vou postar também aí no Google Classroom, tá? Então vai ter aí um arquivo, um anexo com alguns tipos textuais diferentes, gêneros textuais diferentes. Então o que é para fazer? Primeiro, o que chama a atenção na composição dos textos? Que nome damos a esses gêneros? Então, todo gênero tem um nome, todos eles, mesmo os gêneros orais, né, dos discursos orais, quanto os textos escritos, eles têm nomes, ok? Então, nós temos contos, fábulas, poemas, artigo de opinião, dissertação escolar, notícia, reportagem, memes, piadas, enfim, né, tudo que a gente faz. A maneira como nós nos comunicamos é através de gêneros, certo? Fofoca, anedota, né? Tudo tem um gênero, né? Então, o que chama a sua atenção na composição desses textos? Então, tem linguagem verbal, não verbal, né? A ironia, não a ironia, a crítica social, né? E o nome dos gêneros. Então, texto 1, gênero tal, tal, tal. Texto 2, gênero tal, ok? A 3, que particularidades indicam escolhas do autor? Então, cada texto tem a sua particularidade e o autor ele pensou nisso para ele interagir. Ninguém escreve para ninguém, né? Eu vou escrever, não. Todo mundo escreve com um objetivo, pensando num público. Se eu penso no público, eu penso em que linguagem eu vou usar, em que mecanismos eu vou utilizar, né? Então, quais são essas particularidades? Ele utilizou a linguagem verbal, não verbal, ele utilizou o verbo no imperativo, ele utilizou no modo instrutivo, enfim, tem imagem, não tem imagem, tem rima, não tem rima, a intenção é persuadir o leitor, é fazer o leitor se distrair, fazer o leitor refletir. Tá? De onde esses textos foram retirados, quais são as fontes, né? Aonde eles são publicados? Então, redes sociais, são publicados nos jornais, revistas, blogs, né? Enfim, livro didático, onde a gente acha isso? A 4, dos gêneros apresentados, quais características diferem do artigo de opinião já identificado por vocês? Então, dentre esses textos, nós temos 2 textos de opinião. A gente tem um artigo de opinião, a gente tem uma dissertação escolar, inclusive do Enem, né, nota 1000 do Enem. Então, quais são as características que diferem aí? Então, por exemplo, o texto 1 é um jogo, a instrução de um jogo. Então, aqui tem as instruções, o verbo vai estar em determinado jeito, tem o objetivo, né, de instruir os jogadores, como jogar, etc. E, né, por que é diferente do artigo de opinião? Então, o artigo de opinião tem o quê? Tem tese, argumentos, dados, fatos, exemplos, né? Então, qual é a diferença desses gêneros, certo? Então, vocês vão pôr um por um. E o 5, qual é o assunto e a questão polêmica discutida no artigo de opinião? Aliás, porque tem 2. E quais são os posicionamentos? Então, lá num texto, vai ter um texto que é da Clarice Lispector. Então, ela vai estar tratando de um assunto, defendendo uma tese. E na redação nota 1000 do Enem também, tem lá o tema e tem a tese. Então, a princípio, é isso que é para vocês fazerem, ok? Então, vou deixar disposto lá os textos. E tudo isso é para a gente discutir o quê? Que o texto, ele não é solitário. Então, todo texto é escrito por alguém que quer ser ouvido ou lido por outra pessoa, por outrem, né? Por uma outra pessoa, pelo leitor. Então, existe uma interação social entre o autor e o leitor. Existe uma conversa, né? Entre quem escreveu e quem está lendo. E para ler os textos, nós precisamos pensar e pesquisar sobre o autor, o contexto histórico, social e de produção. Por que a gente precisa fazer tudo isso? Então, se eu vou ler, por exemplo, Machado de Assis, eu já conheço a história dele, eu sei que ele é um autor que a sua obra principal pertence ao realismo. Dentro do realismo, há escrita da crítica da sociedade da época,
O Machado de Assis criticava muito a burguesia, criticava muito o casamento como ascensão social, né? As personagens femininas dele também, né? Há muita crítica nelas, o interesse, né? A ascensão pelo casamento, não só a feminina, a masculina também. Então eu já sei que ele usa muito de ironia, ele traz muita intertextualidade, principalmente com a Bíblia e com Shakespeare na obra dele. Então eu já sei elementos que ele vai utilizar, eu já espero, né, que venha um texto que vai conversar com o leitor diretamente, né? Então ele tem essa questão de conversar diretamente com o leitor, ele é irônico, ele vai criticar a sociedade, vai fazer refletir, e aí eu já sei o contexto histórico, século XIX, o que estava acontecendo, né? Eu sei do contexto social, da ascensão da burguesia, né? Enfim, e aí eu já entendo para quem ele está escrevendo, com qual intenção e o que esperar desse texto, ok? Então isso tudo já me ajuda a compreender a intenção, a interpretar, a saber o que ele quis dizer com tudo aquilo. Então isso já me ajuda nessa conversa que eu tenho com o texto, certo? E aí a gente tem esse exemplo, ó, observe. Então, que gênero textual é esse? O autor se vale de quais tipos de linguagens? Se nós não tivéssemos a imagem, seria possível inferir a mensagem corretamente? Se só tivesse o balãozinho, me passa a Amazônia, eu ia conseguir inferir com tamanha, na verdade nem tamanha, né? Eu ia conseguir entender minimamente. Então a imagem tem total influência sobre a leitura, sobre a interpretação, tanto quanto o texto escrito. Existe uma crítica social? Qual é essa crítica? Onde são veiculados esse tipo de textos, né? A que público se destina esse texto? Quem é esse artista, né, que fez aí essa charge? O que ele costuma publicar? Qual é o impacto que esse texto te causou e para você justificar? Então aqui a gente já tem uma outra atividade. Então a gente tem aqui, quem é essa pessoa que está representada na charge? Como é que eu sei que essa pessoa tem a característica? Por que essa pessoa está caracterizada como um gafanhoto? Quais são os objetos que ela está segurando? Por que esse texto está aqui, né, esse balãozinho? Por que me passa a Amazônia, né? Aqui, quem fez, né, essa charge foi o Laerte. O Laerte é um artista muito conhecido no Brasil, né, pelos textos que ele faz. Onde são publicados os textos do Laerte? Em qual veículo? O que ele costuma fazer? Então tudo isso vai ajudando a gente a construir o significado, ok? Eu nem preciso dizer da importância, né, desse gênero textual que nós estamos observando aqui para avaliações internas e externas, ok? Inclusive pode cair um texto desse como texto motivador para a redação, ok? Porque aqui a gente tem crítica social, a gente tem uma opinião implícita aqui do Laerte, né? O que ele pensa. Então, o verdadeiro papel de Ricardo Salles. Quem é Ricardo Salles? Ok? Então, tudo isso vai ajudando a gente na construção dos sentidos do texto, né? E isso é importantíssimo para a gente aprender qualquer coisa na vida, porque a gente aprende através da língua materna, que é a língua portuguesa no nosso caso. Então, todos esses elementos que eu coloquei, o contexto de produção, né, o histórico, social, quem é o autor, tudo isso ajuda a gente a compreender melhor os textos, a aprender melhor, né, a sermos mais cultos, a irmos bem em redações, em avaliações, né, e interpretar o mundo, né, que isso é muito importante, ninguém vai te passar a perna, fazer você de trouxa, quanto melhor for a sua interpretação textual, ok? Então essa foi a nossa primeira aula da semana, certo? Logo mais
virão outras. Eu estou gravando pequenos textos para que vocês vão acompanhando o que eu estou fazendo em sala de aula com os alunos que estão na modalidade presencial, ok? Qualquer dúvida coloca aí no mural do nosso Google Sala de Aula, ou peçam para o líder entrar em contato comigo, ou entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo e-mail, certo, gente? Não deixem de fazer o formulário lá do Google que eu postei no Google Sala de Aula, certinho? Vale nota. Beijinho, até a próxima aula.